que incitam, que instigam, que perturbam, que capturam os olhos do nosso Senhor e que então o apressam. Antes que nós sejamos arrebatados a Ele, Ele tem sido arrebatado a nós. O que ele disse no capítulo anterior que nós lemos? Arrebataste-me. Eu sempre digo para as pessoas que nós devemos ser buscadores. Eu diria que um segredo da minha vida é sempre buscar conhecimento. E esse buscar a gente encontra ao buscar Deus. E Ele prontamente habita o nosso coração. É só de coração eu procurar Deus, que Ele habita no meu coração. E aí eu nasci de novo, através desse buscar. Mas aí você continua buscando. Você busca formas de servir ao outro. Eu, pela dádiva que Deus me deu, engenheiro civil, fui levado à geotecnia, sou apaixonado pela geotecnia e, desta feita, para servir aos outros. Aí os outros não querem aprender o que aprendemos, o que fizemos. E assim é a questão espiritual também. A gente testemunha a vida espiritual, mas as pessoas não acreditam, não querem saber, não são buscadoras, não perguntam, não vão no workshop, não conseguem desenvolver uma pergunta. Isso observa há décadas, senhores. E testemunha aqui. Isso mostra as raízes que nós temos nesse mundo, que é de trevas, que jaz no maligno. Mas a atração desse mundo é muito grande. E a grande maioria das pessoas estão no mundo, não estão no reino. Pessoas não entenderam ainda que Cristo veio há 2000 anos para falar do reino. Faz 2000 anos. E as pessoas, eu acho que são muito poucas, eu acho que são 5% das pessoas que realmente creem em Cristo e deram a vida dela, vida natural, pela vida sobrenatural, vivendo nesse contexto carnal. Coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. Irmão, então pergunte para você diante do Senhor. Por que o Senhor não retornou ainda? O que você acha? Ah, sim, você pode usar fatores naturais. É porque isso ainda não aconteceu, aquilo ainda não aconteceu, aquilo outro ainda não aconteceu. Mas pensa que as respostas estão erradas. O Senhor não retornou ainda porque ele ainda não foi, nesse tempo do fim, instigado, perturbado, apressado por olhos que o cativam. Olhos de amor, olhos que o incitam. Quando o Senhor tiver na terra um povo, que ele chama de noiva, cujos olhos o apressem, então o trono dos céus não o reterá. Quando na terra o verbo de Deus se apresenta aos 30 anos para o início do seu ministério, os céus não se contiveram. Os céus estiveram fechados por mais de 4.000 anos, desde que o homem caiu. Revelações parciais, manifestações parciais de Deus aqui e ali, mas de modo geral, céus fechados. Mas quando aquele homem estava na terra, os céus não se contiveram. Ele entrou no Jordão para ser batizado, para iniciar o seu ministério. Ele não sabia o que iria acontecer no céu. O Senhor Jesus não é um super-homem, nem um vidente. Ele é um homem. Então, quando aquele homem entra no Jordão para ser batizado por João, os céus é que não se contêm, por obra do Pai, não por obra dele. Então, fazer ouvido. Este é o meu filho, este é o meu eleito, este é o meu amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Os céus não se contiveram por causa dele, de quem ele é. Então, esse é o princípio do arrebatamento. Sabe, irmãos, me permite ilustrar ainda de uma maneira simples. Vocês sabem que tem um casal de irmãos aqui que tem uma chácara muito gostosa próxima daqui. E ali tem uma cachorrinha muito bonita, parece uma raposinha. Mas ela não sabe o que é quietude. Ela é completamente inquieta.
Então tem um frango espedaçado lá, você joga assim para ela, ela busca o frango, traz o frango, você joga o frango, ela, né, traz o frango, joga o frango de novo, e ela traz o frango, e ela vai fazer isso o dia inteiro se o frango for atirado. Então, havia um irmão ali que não era o proprietário dela, nem mesmo era o proprietário dela, e que estava jogando frango para ela e ele já estava cansado. Então ele assentou-se, colocou suas mãos assim, e a cachorrinha colocou o frango perto dele, e ele não queria mais. Tá? Chega dessa brincadeira. Então o que ela fez? Ela colocou o seu focinho debaixo da mão dele. Aí ele foi quem disse assim, que não apenas ela pôs o focinho debaixo da mão dele, mas ela levantou os olhos assim e ficou olhando para ele. Aí sabe o que ele disse? Quando eu vi aqueles olhos, eu tive que jogar o frango. Ou seja, esse senhor foi arrebatado pelo amor do animal olhando para ele. Esse amor, né, que um animal acaba transferindo, não sei se chama amor, mas esse gesto é o que nós temos que ter por Cristo. E, consequentemente, como Cristo lavou os pés dos seus discípulos, com a mesma humildade, servir aos outros, advertindo, os outros vão cuspir na cara, vão agredir, e você vai continuar advertindo, orientando, não vão seguir as suas orientações. Então, no plano horizontal acontece o que está na Bíblia, a imagem e semelhança do plano vertical. É uma projeção, mas as pessoas não conseguem discernir. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus discerne todas as coisas. Discerne não é porque ele é melhor que o outro, mas porque tem o Espírito Santo nele. Então ele discerne todas as coisas. Mas ele não é discernido porque o outro não tem o Espírito Santo para discernir sobre ele. Ou seja, é o Espírito Santo que congrega as pessoas, leva as pessoas, está dirigindo o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Não é o eu de cada um. O eu de cada um tem que ser obediente à vontade de Deus que vem através do Espírito Santo, tendo como referência Cristo. E por isso que é importante conhecer a palavra, para ver que de ponta a ponta a palavra foca em Cristo. Tudo é Cristo. E nós, que nascemos de novo, que somos irmãos de Cristo, que demos a nossa vida natural para Cristo, tudo que eu tenho materialmente é de Cristo, é do reino de Deus. E eu tenho que seguir os fundamentos que está na mente de Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo no dia a dia, procurando errar cada vez menos, ou seja, limpando meu coração, meu ego, porque eu sou carnal, para que o Espírito Santo se encha, para que Cristo cresça em mim, para eu servir mais e melhor, dar glória a Deus e ser amanhã um cooperador do reino de Cristo. Assim é com relação ao nosso olhar para com o nosso Senhor. Olhos que instigam, olhos que perturbam, olhos que subjugam, de tal forma que o cansado irmão teve que jogar o frango mais uma vez. Irmãos, é isso que nosso Senhor aguarda de nós. Será que nossos olhares para Ele têm sido com essa qualidade? Tem perturbado a Ele, incitado a Ele, instigado, subjugado a Ele? Olhares que sem palavras dizem assim: vem, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, quanto mais as circunstâncias se apertarem, mais nós experimentaremos o significado da bendita obra da misericórdia de Deus. Sabe por que as situações têm que se apertarem? Primeiro, a igreja não tem lugar no mundo. Não tem. A tolice de muitos de nós é acharmos que tem. A nossa pátria está nos céus. Não está na terra. Não está no seu negócio. Não está nas coisas onde você tem posto seu coração.
Não está.